Eu convido a igreja a ficar de pé e quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, apenas o versículo 38. Eu vou esperar para que a igreja acompanhe comigo esta leitura. Amém? Glória a Deus. Está escrito na palavra de Deus. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco diante da Tua presença mais uma vez nessa noite, Pai. Já podemos sentir a Tua preciosa presença, Pai, neste lugar. E queremos Te pedir, Pai, um pouco mais. Queremos Te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor. Continue falando conosco com poder e autoridade, Senhor. Me conduz até o fim dessa mensagem, Deus. E que eu não venha falar de mim mesmo, mas que apenas a Tua voz fale neste lugar. Tu sabe como cada pessoa chegou neste lugar. Tu sabe quais são as suas dificuldades, as suas necessidades. E o Senhor sabe o que elas precisam, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, crendo que o Senhor está trabalhando em favor de nós e não contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Dando glórias a Deus. Irmãos, esse livro que acabamos de ler, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. Esse evangelista também escreveu o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele se centraliza em falar sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Já no livro de Atos, ele dá mais ênfase na operação do Espírito Santo na vida da igreja. Entendermos essa passagem, irmãos, vai transformar a nossa vida. E eu peço que você acompanhe comigo essa passagem, amém, nessa noite. Momentos antes, irmãos, desses versículos, Jesus dava as últimas orientações aos seus discípulos. A Bíblia diz que quando ele morreu e ressuscitou, ele passou um período de 40 dias na terra. 40 dias. E nesses 40 dias ele apareceu para várias pessoas, instruindo aquelas pessoas, provando que ele havia ressuscitado. Mas quando já estava perto de subir aos céus, ele deu uma orientação aos seus discípulos no imperativo. Ele disse: ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Jesus sabia que a obra que os apóstolos iriam fazer não seria capaz de ser realizada sem o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos capacita para a obra do Senhor. E eles saem do Monte Olival e vão a Jerusalém. É interessante notar que eles estão ali reunidos. Muitas pessoas estão reunidas ali. E eles entram no cenáculo. E eles começam a perseverar em oração. Imagine 120 pessoas orando com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito e com a mesma convicção. Antes de receber o Espírito Santo e ser cheio, eles primeiro deveriam se esvaziar de si mesmos. E a oração, irmãos, era a preparação para o enchimento do Espírito. Eu já aprendo algo aqui. Sem oração não há poder de Deus. Sem vida com Deus não há unção, não há quebrantamento, não há avivamento, aleluia.
Se aproximava ali o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos orando ali, clamando a Deus. Irmãos, eles tinham convicção que Jesus ia derramar do Espírito Santo. E eles começaram a orar quando um grande barulho paira sobre o céu. Um vento impetuoso. E naquele dia, toda aquela casa, imagine, 120 pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os concedia. Imagine, irmãos, o mover de Deus. Todas aquelas pessoas cheias, impactadas com a presença do Senhor Jesus. Mas no meio daquela grande multidão, haviam pessoas religiosas, que não estavam com o mesmo propósito, que não estavam com o mesmo objetivo. Observadores. E eles começaram a insinuar que aquele acontecimento era fruto de uma embriaguez. Eles começaram a insinuar que aquelas pessoas estavam bêbadas. O que eu acho lindo é que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, aleluia. O mesmo Pedro que outrora havia negado Jesus, agora está cheio do poder de Deus. E ele começa a refutar, irmãos, aquelas acusações. E ele se levanta e diz: irmãos, isso não é fruto de embriaguez. É a promessa de Joel que está se cumprindo. Está escrito em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Era o cumprimento da profecia de Joel, irmãos. E aquela profecia não caiu por terra. É para nós nessa era, aleluia. A vontade de Deus é nos encher com o Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, não importa o que esteja acontecendo, naquele momento, o Espírito Santo é tudo que você tem. É a coisa mais importante. Quando o Espírito Santo é o Senhor da sua vida, Ele conversa com você. Ele é o seu amigo. Ele é o consolador, aleluia. Nos momentos de adversidade, você acha que se não fosse o Espírito Santo, você estaria de pé? Não, irmãos. Ele nos consola. Até quando a gente, irmãos, não sabe orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis perante ao trono do Pai. E Pedro agora começa a pregar uma pregação cristocêntrica. Ele fala da vida, ele fala da morte, ele fala da ressurreição e ele fala da ascensão de Jesus. E não deixam aquelas pessoas que estavam acusando enganados. Ele diz: embora o sacrifício de Cristo já fosse um plano desde a eternidade, vocês são culpados pela morte do Senhor Jesus. Pedro faz uma pregação tão tremenda, irmãos, e aqueles homens começaram a ter convicção de pecado. Os corações ficaram compungidos. E qual foi a atitude deles? Eles começaram a perguntar: o que nós devemos fazer? Pedro diz: arrependam-se. Creiam no Senhor Jesus e sejam batizados. Sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há novo nascimento.
E sem conversão e arrependimento não há vida com Deus. Aquele povo estava preso em seus pecados, em sua religiosidade. Antes de Pedro falar sobre salvação, ele começa a tocar na ferida deles. E começa a mostrar o remédio: arrependimento. E o que é arrependimento? Mudança de direção. Uma mudança de mente. É eu andar por um caminho tortuoso, saber que estou errado, mas quando o Espírito Santo me convence que eu estou errado, agora eu mudo a rota da minha vida, dou as costas para o pecado e me volto para o Senhor dos Exércitos. E começo a não fazer mais a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. Aleluia! Então o arrependimento, irmãos, na vida do cristão é vital. Não há como você dizer que é cristão se você ainda não se arrependeu. E muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. É diferente. Quando há um verdadeiro arrependimento, há uma grande mudança na nossa vida. E essa mudança não é exterior, ela é interior. Porque não adianta eu mudar as vestes e continuar com o mesmo coração corrompido. Primeiro Deus vai tratar dentro de nós, para depois Ele usar a nossa vida, depois no nosso exterior. Ele vai mudando primeiro o que está dentro, para depois mudar o que está fora. E esse povo precisava se arrepender. Precisava se voltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O remorso, irmãos, ele é parecido, mas não é a mesma coisa. Remorso é assim, é o perdão, pequei. Perdão, pequei. A semana todinha na mesma coisa. Perdão, pequei. Perdão, pequei. Perdão, pequei. Não há mudança. Há um remorso tão grande que a pessoa até chora. Mas não há uma mudança de vida. Não há frutos. Então, se isso está acontecendo, não foi arrependimento. Foi remorso. Você está se culpando. Aliás, o próprio acusador está lhe acusando. E por você não ter uma atitude de mudar de vida, você fica andando em círculos. Sempre pescando naquilo que Deus já retirou da sua vida. A nossa caminhada cristã, irmãos, eu sou consciente, ela não é fácil. Tem obstáculos. O mundo tem muita coisa a oferecer, e eu sei, eu sou consciente. A nossa carne é inclinada para isso. Mas se o Espírito Santo conduzir a sua vida, você não vai andar por onde Ele não quer que você ande. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que o Espírito vai transmitir através da sua vida. E isso gera tempo. Porque para conseguir um relacionamento, irmãos, não é tão fácil assim. Coloque na sua mente agora uma pessoa que você tem intimidade. Que você conta os seus maiores segredos. Foi de uma hora para outra que você começou a contar? Não. Teve que haver um relacionamento. Teve que haver confiança. Com o Espírito Santo da mesma forma. Ele é Espírito, mas Ele sente tudo. E todas as vezes que a gente faz algo que desagrada a Ele, Ele sente, irmãos. Ele é sensível. Construir um relacionamento com Deus não é fácil, mas destruir é muito fácil. Se nós não vigiarmos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, estaremos perdidos. Por isso é preciso que haja primeiro em nossa vida o verdadeiro arrependimento, uma mudança de vida. Sem essa mudança de vida, você tem que duvidar da sua salvação. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Não quero te enganar. Porque eu sou consciente que dentro de uma igreja há pessoas que nasceram de novo, mas há pessoas que ainda não nasceram de novo. Em todas as denominações. Há pessoas, irmãos, que apenas elas estão convencidas, elas vêm para a igreja. A palavra entra aqui, o pastor fala, orienta e sai por aqui.
Mas quando ela sai por essas portas, a sua vida lá fora é totalmente diferente com a daqui de dentro. Então, se a pessoa vive assim, ela não nasceu de novo. E ela tem que duvidar da sua salvação. Pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. A pessoa se conhece pelos frutos conhecereis. Então, como eu sei que eu sou salvo? Pelos meus frutos. Quem sou eu? Quem é você? Quando só o Espírito está nos vendo. Somos a mesma pessoa? Nascemos de novo verdadeiramente? O Evangelho preenche a minha vida? Ele é prioridade na minha vida? Ou apenas eu estou acostumado a sentar numa cadeira? Então, nós precisamos se avaliar. Não avaliar a vida das outras pessoas, não. O erro de muitos cristãos é esse. Ele acha pecado em todo mundo, mas ele não olha para si. O seu maior adversário é a sua própria carne. Ela não se converte. Ela não se converte. E por isso nós precisamos vigiar. Você não pode controlar um pensamento, mas Deus te dá autoridade para repreender um pensamento maligno. Porque a opressão vem aqui, ó. Se ele controlar a sua mente, e o diabo é assim, ele vai lançando setas na sua mente. Controlando a sua mente, vai descer para o seu coração. Descendo para o coração, vai dar à luz o pecado. Dando à luz o pecado, vai gerar a morte física e espiritual. Então o Evangelho não é brincadeira. É intimidade, é relacionamento com Deus. E essas pessoas que estavam ali apenas para difamar aquele movimento, precisavam nascer de novo. O que eu acho lindo é que depois de ouvir a repreensão de Pedro, o povo verdadeiramente se arrependeu. O povo se converteu. Eles tiveram, irmãos, a convicção de pecado. Não é ninguém que vai apontar para você, é o próprio Espírito que chega até você e diz: isso aqui não faz mais parte da sua vida. Tire esse lixo dos seus olhos. Tire esse lixo da sua mão. Tire esse lixo diante de você. E se volte para mim, que eu vou lavar as suas vestes. O Evangelho, irmãos, é isso. É um lavar constante das nossas vestes. Por quê? Porque a gente ainda vai pecar. Não deveria, mas vamos. Mas, todavia, isso não é mais um estilo de vida na nossa vida. É um acidente. É um acidente durante a trajetória. Por quê? Porque o processo da santificação, ele ainda é imperfeito. Tem falhas. Não há como estar nessa terra e não pecar. Mas nós temos, e Deus nos dá autoridade para evitar muitas coisas. Quando a gente não conhecia Deus, a gente andava errante pelo caminho, cego, e fazia toda a vontade do diabo. Veja como é interessante. Quando a gente não conhecia Deus, a gente pecava deliberadamente. E naquele momento a gente não sentia que era pecado. Não havia culpa, a gente não perdia o sono. Não. Por quê? Porque o nosso prazer era praticar o pecado. Mas quando a lei de Deus está sobre nós, agora, todas as vezes que a gente falha, a nossa posição, a posição de um crente verdadeiro, é dobrar os joelhos e se voltar àquele que pode nos perdoar. Porque maior do que o seu pecado é a graça que foi estendida sobre a sua vida. Não deixe que o diabo coloque coisas na sua mente. Quando você errar, quando você pecar, você tem um advogado na terra. E ele é fiel para se levantar ao seu favor, se verdadeiramente você se arrependeu. Se houver verdadeiramente essa mudança. O povo se arrepende e agora, depois do arrependimento sincero, agora tem o arrependimento externo. Eles vão se batizar.
Todo cristão, irmãos, ele só pode se batizar se verdadeiramente ele entendeu o Evangelho. Nada vai te impedir de se batizar. Mas, se você ainda não se arrependeu, se ainda você não teve convicção de quão pecador você é, se você ainda não entendeu o Evangelho, você vai se batizar só para tomar um banho de piscina, aí está errado. Depois do arrependimento veio o batismo, porque o batismo era aquilo que já havia acontecido dentro do coração deles. Eles já haviam nascido de novo. Eles já eram novas criaturas. No batismo, nós somos sepultados com Cristo na cruz. O velho homem morreu, dando luz ao novo homem. A nova criatura, que não é mais escrava do pecado, mas serve a Deus. Entende como é sério isso, irmãos? Entende a gravidade? É preciso que haja primeiro arrependimento. Agora veja como é tremendo. Essa igreja ela se arrependeu de tal forma, foram 3.000 almas que se converteram na pregação de Pedro. 3.000 almas. Imagine 3.000 pessoas convictas de pecado se voltando a Deus. E você que vê que verdadeiramente eles se arrependeram, porque eles, depois desse acontecimento, tiveram uma vida com Deus. Olha, veja o versículo 42 do mesmo capítulo. Como viviam os convertidos? A Bíblia vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Temor de Deus. E ele continua: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam salvos. Ou seja, essa igreja que havia verdadeiramente nascido de novo, automaticamente iam gerando mais pessoas convertidas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles tinham prazer na lei de Deus. Eles oravam unânimes, reunidos. Aqueles que não tinham muita condição, aqueles que tinham mais, doavam os seus bens para que aquelas pessoas que não tinham tanta, tivessem um pouco de condição. Veja o que é um coração transformado. E de modo que eles viviam totalmente em comunhão. Quando não havia divisão, Deus operava. Quando havia temor, Deus operava. Quando havia regeneração, Deus ia libertando pessoas. Então, nós precisamos entender que a igreja é um corpo. E por ser um corpo, ela possui muitos membros. Cada membro tem a sua função. E todos do corpo de Cristo são importantes. Quando eu falto, eu faço falta no corpo de Cristo. Quando você falta, você faz falta no corpo de Cristo. A igreja, irmãos, é uma família. E como é uma família, tem que viver em comunhão. Tem que sentir a dor do irmão. O irmão tem que sentir a minha dor. Nós precisamos parar apenas de ler e começar a colocar em prática esse amor que Deus já colocou no nosso coração. Isso só vai brotar se nós se afastarmos das coisas do mundo, da nossa carne e fugir da aparência do diabo. Do contrário, quem vai reinar na minha vida é quem? O velho homem. Uma pessoa convertida, ela não se vangloria. Ela não se acha melhor do que as outras pessoas. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
Quer ser vitorioso? Medite na palavra de dia e de noite. Quando Josué assumiu, qual foi a orientação de Deus? Medite na palavra de dia e de noite. E assim você terá êxito na sua trajetória. É a palavra. A palavra é poder. A palavra transforma. A palavra liberta. A palavra regenera. A palavra vivifica. É a palavra, irmãos. É a boca de Deus impressa. E pode ter certeza, nos vales mais escuros da sua vida, essa é a única voz que você vai querer escutar. Porque se você tiver a palavra, se você tiver o Espírito Santo, pode o mundo estar caindo sobre a sua cabeça. Todavia, a alegria interior não é retirada do seu ser. Porque nós somos conscientes de algo. Isso aqui é passageiro. Vai passar, vai perecer. E nós precisamos, como igreja, almejar todos os dias, como o apóstolo Paulo almejava, a volta do Senhor Jesus. Ele está voltando, irmãos. Jesus está voltando, aleluia. E todo olho o verá. Até aqueles que zombam vão ter que se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que tem sede da água da vida, venha e beba de graça. A tua sede só será saciada através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Porque, irmão, se o homem não tem Deus, o vazio dele é do tamanho de Deus, de modo que só Deus pode preencher, aleluia. Só o Espírito do Senhor. Essa igreja era tremenda, irmãos. Humilde, mas cheia do Espírito Santo. O poder não está na riqueza. O poder está na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus. Você pode não ter nada nessa terra, mas se você tiver comunhão com o Espírito Santo, Ele move céus e terra ao seu favor e manda trazer na sua casa. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele controla as estações. Ele controla a humanidade. Tudo está sob a sua mão potente. Ele não perdeu o controle da humanidade. Aleluia. Mas Ele quer e requer de todos aqueles que ouviram a palavra que se arrependam de seus maus caminhos. Abandone a vida de pecado. Abandone aquilo que te aprisiona. Abandone aquilo que te paralisa e se volte para o Senhor Jesus. Eu não estou te dizendo nessa noite que vai ser fácil, não. Porque é uma grande oposição para que a gente não conheça esse livro, para que a gente não coma desse livro. Porém, maior que o inimigo é o Deus que você serve. Nessa noite, que Deus possa provocar em nós todos os dias o verdadeiro arrependimento. Mudança de vida, mudança de caráter. Que nessa noite o Senhor possa ter lavado as nossas vestes com o seu sangue. Porque vai chegar um dia que todos nós vamos estar frente a frente com o Todo-Poderoso. E lá vai estar escrito todas as nossas obras nessa terra. Tudo que nós fazemos de bom e tudo que nós fazemos de mal. Tudo, irmãos. Eu sei e sou consciente que a gente não é salvo por mérito nenhum. A gente é salvo pelos méritos de Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Mas, se você conhece a Deus, se tem comunhão com o Espírito Santo, não há como, não há possibilidade de você viver escravo do pecado. Se isso ainda está acontecendo, é porque você ainda precisa se aprofundar e se arrepender. Amém?
O Espírito Santo só me deu até aqui. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Eu agradeço a oportunidade.